Quando falamos de Silent Hill, é impossível não lembrarmos de Silent Hill 2. Isso porque estamos falando sobre o jogo que formou a comunidade de Silent Hill. Pois o primeiro jogo foi de fato um sucesso, isso é inegável. Mas foi o segundo título que as pessoas conseguiram enxergar as possibilidades que aquele universo tinha a oferecer. E não é à toa que Silent Hill 2 é o jogo favorito da comunidade, tanto que o mesmo está com um remake em produção e um filme também. Mas o que ele tem de tão especial? Pois então, o terror psicológico sempre esteve em todos os Silent Hill, desde o primeiro. Então não vamos dizer que o segundo título trouxe ele à franquia, mas ele trouxe a psicologia à franquia, através dos personagens e todo o simbolismo. Desde James até a pequena Laura, todos possuem questões psicológicas, sendo elas dilemas, transtornos e condições, como Angela Orozco. Logo de início já podemos notar que ela tem um semblante bem diferente dos demais, pois é visualmente perceptível em seu comportamento como ela é desassociada das pessoas, algo semelhante à ansiedade social para contextualizar. Mas não é apenas isso, pois Angela possui motivos, ou melhor, causas para ser assim, já que ela foi constantemente abusada sexualmente por seu pai e irmão, enquanto sua mãe, no final de tudo, nunca se importou. Tanto que a mesma já chegou a dizer a Angela que ela mereceu passar por tudo isso, o que infelizmente ainda não é tudo. Pois Angela trabalhava como garçonete em um estabelecimento onde ela relata o nojo que sentia dos clientes, que ficavam encarando ela com olhares de desejo e alguns até a tocavam. O que explica perfeitamente a criação dessa aversão que ela tem às pessoas do sexo masculino. Afinal, se até os homens que deviam protegê-la e amá-la traíram sua confiança, sujando sua inocência e rompendo sua integridade, em quem mais ela poderia confiar? Tudo isso só fez com que sua depressão se tornasse ainda mais séria. E com Ed Dombrowski não é tão diferente quanto com Angela. Ed não sofreu abuso sexual, mas o bullying comprometeu muito sua vida e saúde mental. Então, por ser acima do peso, o mesmo sempre foi chamado de gordo, nojento e muitos outros xingamentos horríveis na escola. Sendo que, no final de tudo, a sua única e mais sincera vontade era de estar em paz, assistindo alguma coisa legal na televisão enquanto comia algo do seu agrado, o que certamente seria uma pizza. Mas não, ninguém nunca o deixou em paz, tanto na escola quanto fora dela. Rotina que só fez com que seu ódio viesse a crescer mais e mais, tornando-se um rapaz instável, psicótico e perigoso. Mas tanto com Angela quanto com Ed, pouco tempo antes de irem a Silent Hill, eles tomaram atitudes que mudariam suas vidas para sempre. Angela foi deixada para trás por sua mãe, com seu pai e irmão, mas antes de ir a Silent Hill, ela os assassinou. Enquanto isso, com Ed, ele foi atrás do indivíduo que fazia sua vida um inferno, dando 2 tiros, um na perna do homem e o outro no cachorro do mesmo, que morreu em seguida. E obviamente eu não poderia esquecer de James Sunderland, o protagonista. James e Mary se conheceram em uma festa quando eram mais jovens, e isso pode-se dizer que foi amor à primeira vista. Então, após o casamento, eles mantiveram uma vida feliz até que Mary, após uma das suas idas do casal a Silent Hill, foi diagnosticada com uma doença terminal. Isso cerca de 3 anos antes dos eventos do jogo. Obviamente, por estarmos falando de um casal, essa doença abalou e afetou ambos. Ainda mais porque Mary, graças à doença e os efeitos do medicamento, ela vinha a tratar James muito mal em certos momentos, deixando ambos extremamente chateados. Anos se passaram e Mary passou um tempo internada, mas como a doença já estava em um nível avançado, o médico achou que o melhor seria ela voltar para casa, pois o momento de sua despedida estava próximo. E em um certo dia, James com um travesseiro sufocou Mary, matando-a antes da doença e em seguida pegando o corpo dela e levando de carro para Silent Hill. Então, como podem ver, Angela matou seu pai e irmão, Ed matou aquele cachorro e James matou sua esposa. Os 3 mataram. E isso não é coincidência, porque é isso que a cidade faz. Ela usa seus pecados e sua negatividade contra você, assim como fez com Ed, Angela e James, quando foram atraídos para a cidade. E como eu disse que a cidade vai usar a sua escuridão contra você, foi o que ela fez com eles por meio de manifestações, como por exemplo, Abstract Daddy, um monstro que representa os abusos sofridos por Angela, os cães.
Eu sei que Silent Hill 2 não tem cachorro, mas antes de morrer, uma matilha de cães aparece ao redor de Ed. Porém, essa é uma cena que aparece apenas no livro de Silent Hill 2. E por fim, Maria, uma mulher idêntica a Mary, que a cidade materializou dos desejos de James. E ainda continuando com James, junto ao corpo de sua esposa, ele foi à cidade de Silent Hill para tirar sua vida, ideia que evidentemente mudou no percurso, pois James entrou em um estado de negação, passando a crer que Mary estava morta por causa da doença e que tudo havia acontecido 3 anos atrás, mas que agora acabara de receber uma carta de sua falecida esposa. E isso tem um ponto interessante, é como contar uma mentira. Se você diariamente repetir a mesma mentira, uma hora você vai tratá-la com tanta naturalidade que a sua percepção ela vai se parecer com a verdade. Mas também podemos usar o nome técnico de amnésia dissociativa sobre a negação de James. Transtorno psicológico resultante do trauma ou estresse, cuja memória perdida normalmente faz parte do conhecimento consciente rotineiro ou da memória autobiográfica do indivíduo, como quem a pessoa é, onde a pessoa foi, com quem a pessoa falou ou o que ela fez, disse, pensou e sentiu. O que diz muito, mas muito mesmo, pois James esqueceu o porquê foi a Silent Hill, assim como também esqueceu o que ele fez com Mary, esquecendo as coisas que pensava e sentia. E o principal de tudo, James esqueceu quem ele era, um assassino. Ou seja, James esqueceu que foi a Silent Hill para se matar, porque havia tirado a vida de Mary, achando que sua vida havia perdido o propósito, por conta do peso da culpa. O que é um pouco de verdade, porque James diz que também queria sua vida de volta. Não exatamente sua vida sem Mary, mas a sua vida sem a doença que Mary tinha. Ele nunca odiou de fato a Mary, ele odiava a doença. E se algum dia ele nutriu algum tipo de ódio pela sua esposa, certamente esse ódio foi por causa da doença. E agora vamos falar um pouco no geral sobre os 3 personagens que já mencionamos aqui. Ambos estão ligados pela morte, como eu já disse. Os 3 mataram antes de ir a Silent Hill. E Angela, logo antes de morrer naquela escadaria em chamas, pode-se ver os pedaços de pele que representam seus agressores. E Ed, logo antes de morrer, diz ouvir os insultos que sempre ouvia, remetendo aos indivíduos que perturbavam ele e o homem e o cachorro que ele feriu. E com James não é diferente, pois seu último inimigo é uma representação de Mary. E no final, In Water, James se mata, atirando seu carro no Lago Toluca junto ao corpo de Mary. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, ainda mais as criaturas, onde todas têm uma origem, onde todas vieram do subconsciente de alguém. Como por exemplo a criatura Abstracted Eddie, que é fruto do trauma causado pelos abusos sofridos por Angela, sendo a representação do pai e do irmão, o que a genitália masculina evidentemente exposta da criatura deixa mais claro. E com James também é assim, já que a maioria das criaturas são representações dele com Mary, mas vamos nos limitar ao Pyramid Head nesse momento, já que a criação do conceito e a aparência do mesmo é bem interessante. Isso porque a aparência do cabeça de pirâmide foi criada no subconsciente do James, graças ao jornal sobre Walter Sullivan, encontrado no lixo do conjunto de apartamentos Woodside, onde o suposto Walter no jornal menciona um demônio vermelho, e graças a essas palavras que James em sua mente ilustra a imagem do cabeça de pirâmide que conhecemos, tanto que ao vê-lo pela primeira vez, James em seus pensamentos diz que é exatamente a imagem que veio em sua mente ao ler aquelas palavras do jornal. A criatura é uma representação do próprio James, como todos já sabem. Então, ele se comporta em prol da punição do James, jogando em sua cara todas as metáforas possíveis sobre seus atos cometidos no passado. Outro detalhe sobre James e Pyramid Head serem reflexos é sobre a arma que a criatura usa. Inicialmente, ela se parece com um facão, mas na verdade uma tesoura extremamente grande. Ou melhor, a metade de uma tesoura. Masahiro Ito pretendia colocar as 2 metades no jogo, mas ele não teve tempo. Então a ideia não foi consolidada no jogo, mas ainda assim o simbolismo ainda é existente. E como eu estava falando sobre Pyramid Head fazer James reviver o passado, um exemplo são as 3 vezes que Maria é morta.
E essa é uma forma que o próprio subconsciente do James criou para puni-lo ou tirá-lo dessa fantasia que ele mesmo criou, onde sua esposa morta estaria supostamente viva e que ele nunca foi o culpado pela morte. O que explica o porquê Pyramid Head faz questão de matar Maria na frente de James, o obrigando a ver a pessoa idêntica à sua esposa sendo morta, funcionando como um déjà vu na mente de James. Já Ed não tem exatamente uma criatura vindo de sua mente no jogo, mas como já falei, no livro tem. Ed é derrotado por James no frigorífico. Porém, enquanto dá seus últimos suspiros, uma matilha de cães raivosos idênticos ao que ele havia matado aparece, o rasgando até a morte. Ed acreditava que o rancor fez com que o cachorro retornasse, não descansando até que ele o matasse. E com Laura, como todos já sabem, ela não foi afetada por não possuir negatividade, pois sua inocência foi maior que a negatividade presente naquele lugar. E negatividade é medo, trauma, vício, mentira, rancor, culpa e muitas outras coisas, incluindo vingança, negligência e abandono. Silent Hill não é o que parece, mas aquilo que você consegue ver. E nem sempre ela é igual para todos, e cada um vê o mundo de uma forma distinta. James vê a cidade infestada de monstros e seu respectivo outro mundo é caracterizado como um ambiente velho, mofado, decadente e úmido, como o hotel no final do jogo quando é tomado por água, o que tem muito a ver com o estado mental de James em Silent Hill. Esse ambiente em um estado de abandono é como ficou o psicológico dele após abandonar a realidade em que ele matou sua esposa. Já Angela aparentemente não vê a mesma quantidade de monstros que James vê, já que o Abstract Daddy é o único monstro que aparece simultaneamente com ela. E seu respectivo outro mundo é como vemos na sua última cena, na escadaria em chamas. Nessa cena, James reclama do calor e Angela diz que para ela é sempre assim. E obviamente ela vê o mundo em chamas por ser uma representação de seu psicológico em constante destruição e agonia. Mas com Ed é um pouco mais complexo, pois aparentemente Ed não consegue ver monstros pela cidade, mas ainda assim ele consegue ouvir coisas terríveis que a cidade projeta em sua mente, como risadas e xingamentos. E um detalhe sobre Ed é que ele nunca matou uma pessoa, apenas aquele cão. Então, aqueles cadáveres que vemos próximos a ele que supostamente ele teria matado foram apenas ilusões. E seu respectivo outro mundo é como vemos em sua última cena também, um grande frigorífico cheio de peças de carne penduradas por toda parte. Talvez seja assim que ele veja o mundo, um lugar frio, onde todas as pessoas não passam de pedaços de carne. Ed já estava perdendo sua humanidade e também sua empatia. Já Laura é uma peça interessante nesse meio, afinal ela é tão pura que a cidade não é capaz de manifestar nada em sua mente ou à sua frente. O que explica a cena em que Laura tranca James com o Flash Lips, pois realmente ela não havia visto nada naquela sala. Para Laura não havia nada lá, mas para James, sim. Tanto que a própria menina diz que Silent Hill é um lugar extremamente chato, já que as únicas pessoas que ela vê por lá é James e Ed. Mas ainda assim, o fato de não ver nada também é um ponto de perspectiva, pois Laura só está em Silent Hill pois achava que iria encontrar Mary, sua amiga do hospital, o que deixa claro que sua ida a Silent Hill foi totalmente algo voluntário, sem absolutamente nenhuma influência dos poderes da cidade. Mas ainda sobre o ponto de vista, há uma anotação sobre uma dupla de amigos. Aquele que escreveu comenta que viu demônios, mas menciona que seu amigo não os via, o que sugere mais ainda que a cidade tem poderes, mas eles só causam efeito em pessoas que possuem uma certa predisposição, como trauma, culpa, rancor, medo e qualquer outro tipo de coisa ruim. Então, uma pessoa sem negatividade é como água, uma pessoa com negatividade é como gasolina, e Silent Hill é apenas uma fagulha, que não faz nada com a água, mas cria um incêndio com a gasolina.